Eu gostaria de agradecer a todos pela recepção, sempre calorosa, que a gente tem aqui. Ano passado foi presencialmente, infelizmente esse ano não teve como ser presencial, mas a gente também se encontra aqui pela internet, que também é uma forma de revê-los e também escutá-los, apresentar nossos estudos, escutar outros estudos interessantes sobre o tema e desenvolver cada vez mais as nossas pesquisas. A apresentação que eu trouxe hoje se intitula Literaturas do Fim do Mundo, Imaginários da Catástrofe na Contemporaneidade, e se insere dentro do projeto, como já foi dito, Imaginários da Violência na Literatura Latino-Americana, que é um projeto de pesquisa que eu desenvolvo atualmente aqui na UNILA, e entre outros temas, nós buscamos investigar, eu e os orientandos vinculados a esse projeto, algumas questões relacionadas também à violência em relação ao ambiente. A perspectiva que eu trouxe hoje nesse estudo, eu vou trazer um pouquinho uma ideia um pouco histórica de como se desenvolve a preocupação com o meio ambiente dentro de uma perspectiva jurídica, e depois eu vou falar um pouco sobre algumas obras, que são essas obras da contemporaneidade, como chamamos assim, que tratam o tema dentro do viés que eu vou apresentar. Bom, depois, se alguém puder me avisar se eu estou excedendo o tema, quando estiver acabando, se eu estiver excedendo o tempo, quando estiver acabando, daí vocês me dão um toque, daí eu já encerro aqui. Bom, a proteção do ambiente não faz parte do instinto humano, e tampouco foi um traço cultural que acompanhou a história da humanidade. Ao contrário, os atos de conquistar e dominar a natureza foram decisivos para a evolução, permanência e proliferação da espécie no planeta. Os humanos pré-históricos, como destaca Harari, eram animais insignificantes cujo impacto sobre o meio ambiente não era maior do que de gorilas, vagalumes ou água-vivas. A relação entre o humano e o meio ambiente transformou-se, como destaca o autor, a partir de três grandes revoluções. A revolução cognitiva, há cerca de 70 mil anos atrás, a revolução agrícola, por volta de 12 mil anos atrás, e a Revolução Científica, iniciada há 500 anos apenas. Cada uma representando um gradativo impacto sobre o ambiente. Em outras palavras, cada vez que o humano avançava em direção ao que somos hoje, maior era a transformação do ambiente em que vivíamos. Desta forma, o autor também destaca como o Sapiens nunca foi completamente inocente na transformação do ambiente e extinção de outras espécies. Seja as comunidades ditas primitivas ou as sociedades contemporâneas, o impacto ambiental sempre foi uma questão de escala. Como exemplo, o autor cita o caso do diprotodonte, um marsupial pré-histórico que apareceu na Austrália há mais de 1,5 milhões de anos, sobrevivendo a pelo menos 10 eras glaciais, extinto há cerca de 45 mil anos. Motivo: o diprotodonte, assim como mais de 90% da megafauna australiana, desapareceu quando os Homo sapiens chegaram à Austrália. Para Harari, três elementos constituem as possíveis explicações que envolvem a extinção do diprotodonte e outras espécies do continente. A mudança climática, que sozinha teria sido insuficiente para a transformação e extinção das espécies, visto que fora observada significativamente em espécies aquáticas, que seriam as primeiras, não foi observada significativamente em espécies aquáticas, que seriam as primeiras a sofrer as transformações de uma mudança climática severa. A caça, segundo elemento, os animais de grande porte do continente australiano não possuíam dentes longos e afiados, nem corpo ágil e musculoso como os maiores animais da África e da Ásia. Tampouco haviam aprendido a evitar os humanos, tornando-se assim alvos fáceis. Terceiro elemento, as queimadas. Acredita-se que os Homo sapiens chegaram à Austrália já dominando a técnica da queimada, utilizando para transformar grandes áreas de florestas em campos abertos, mais fáceis de se caçar.
teoria para a qual corrobora as pesquisas em registros fósseis de plantas. Ou seja, desde a revolução cognitiva, que permitiu a transmissão de uma maior quantidade de informações, e logo a realização de ações complexas, como acácias queimadas, os humanos já são um inexorável fator de transformação ambiental. Se essa capacidade de destruição ecológica do humano é, poderíamos dizer, ontológica, a preocupação com o ambiente participa apenas de sua história mais recente, sobretudo a partir da Revolução Científica, momento em que os meios tecnológicos permitiram uma devastação ambiental incomparável a outras eras. No entanto, como destaca Granziera, as primeiras preocupações registradas com o ambiente, embora datadas do início da Revolução Científica, tiveram fins utilitários e imediatistas. Por exemplo, como as regras estabelecidas na Península Ibérica, no século XVI, relativas ao reflorestamento, com o intuito de conseguir recursos para a construção de embarcações, ou ainda a primeira, talvez, legislação relacionada ao meio ambiente do Brasil, que era o Regimento do Pau-Brasil, editado em 1605, que conferia proteção ao pau-brasil como propriedade real, impondo severas penas a quem cortasse dessa espécie sem expressa licença do rei. Obviamente, a finalidade da norma era proteger a propriedade da coroa portuguesa, de exploradores vindos de outros países, e não, de fato, uma preocupação ambiental. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, o crescimento das cidades, o surgimento de grandes fábricas e o progresso do cultivo agrícola acarretaram profundas transformações ambientais que constituíram um marco de agravamento dos impactos da atividade humana sobre o ambiente e a saúde dos humanos, inclusive em relação às condições do trabalho, sob as quais homens, mulheres e crianças eram submetidos na produção fabril. Tais fatores, como observa Garrard, foram decisivos para a construção do tropos, também da pastoral moderna, imaginário que, embora já presente no período helenístico, adquire um viço novo e maior pungência à época, no qual é traduzido na apologia pela vida do campo, na visão da natureza como locus amenus, antagônico às aglomerações caóticas e poluição das grandes cidades, que já se iniciavam nas grandes cidades, e lugar de fuga das vicissitudes humanas, também é a época, sobretudo pela filosofia de Jean-Jacques Rousseau e Michel Montaigne. Surge, nesse momento, uma idealização também ecocêntrica e social dos indígenas, ou dos povos primitivos e outros povos autóctones, no pensamento europeu. Um primitivismo positivado por representar ideais de relações sociais e ambientais que seriam não degradadas pelo progresso científico e tecnológico. No entanto, é somente no século XIX, após a retomada da economia no pós-guerra, que os efeitos de séculos de uso abusivo dos recursos naturais ensejaram a tomada de consciência da necessidade de medidas urgentes para a preservação do meio ambiente, e aí entra o fator de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Sendo as denúncias, por exemplo, contra a guerra do Vietnã, os movimentos estudantis da França e o movimento hippie, os precursores principais da preocupação ambientalista com a proteção da natureza como uma das formas de transformação do sistema capitalista. Tal preocupação foi, em 1972, um dos pontos centrais da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que representou um marco no pensamento do século XX ao considerar a variante ambiental em todas as atividades humanas. A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, que foi o documento oriundo da conferência, destacava, entre outras questões, o meio ambiente de qualidade como um direito humano. Então, aqui nós entramos também nessa questão do ambiente como direito, a obrigação de todos de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, a associação entre o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida, a noção de desenvolvimento sustentável, o uso da ciência e da tecnologia para descobrir, evitar e combater os riscos que ameaçam a natureza, a inserção da ecologia no campo educacional e o combate à pobreza como uma forma de lutar contra a degradação ambiental. Tais preocupações também se consolidaram
na ECO 92, a Conferência do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente, reunião da qual participaram chefes de governo, vários políticos, estudiosos e técnicos envolvidos com as questões ambientais, e somaram-se essas preocupações outras, como a preocupação com o efeito estufa, entra aqui também o conceito da necessidade de conservação da diversidade biológica. Novamente, repete-se a ideia do desenvolvimento sustentável, o meio ambiente saudável como direito e a participação social nas questões ambientais e a noção cada vez mais abrangente da responsabilidade de todos pelo meio ambiente. De lá para cá, as Nações Unidas publicaram em 2000 os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, as ODMs, e em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que ressaltam, entre outros pontos, semelhantes propostas. Esse breve histórico da evolução das questões ambientais serve, sobretudo, à ilustração da mudança de paradigma no entendimento da relação entre natureza e humano, partindo de uma perspectiva, como vimos, patrimonial e utilitarista, na qual o objetivo da natureza é servir aos interesses humanos, até a compreensão do ambiente como um valor em si, já desvinculado das necessidades, das nossas necessidades. Outro interessante ponto a se observar é a mudança do entendimento sobre a relação entre economia e ambiente, no qual a degradação ambiental não se vincula apenas à exploração dos recursos naturais perpetradas pelos meios de produção, mas também se reflete em questões sociais, como a acumulação e distribuição assimétrica de riquezas, a extrema pobreza, a carência de saneamento básico e água potável, as condições degradantes de trabalho, a precariedade de sistemas educacionais, entre outros problemas que impossibilitam a fruição de um ambiente saudável de vida por todos. Ou seja, o conceito de ambiente, nesse caso, expande-se, não se relacionando apenas ao ambiente que poderíamos chamar de mundo natural, mas também a outros espaços em que a existência e convivência humana acontecem, tais como os ambientes de trabalho e de moradia. Essa vinculação expansiva entre a questão ambiental e os modos de produção capitalista, conforme destaca Slavoj Žižek, pode ser compreendida também como a percepção de um novo campo de expropriação do sistema capitalista, que agora não despoja apenas os trabalhadores do produto oriundo da sua força de trabalho, mas também da qualidade do ambiente em que vivem, da qualidade do ar que respiram, da água que tomam, dos alimentos que consomem, do clima em que vivem em si. Sob tal perspectiva, também é possível conciliar o pensamento de Žižek, que é o pensamento de Peter Sloterdijk, quando ele traz o conceito de esfera para a discussão das sociedades humanas. Esfera, para o autor, é uma rotundidade fechada, dotada de um interior compartilhado que os homens habitam enquanto têm sucesso em se tornar homens. Esferas são criações espaciais imunológicas efetivas para seres estáticos sobre os quais opera o exterior. Sendo as esferas lugares atmosféricos simbólicos para Sloterdijk, também o clima, o ambiente em si, são nelas construídos. Nesse ponto é possível destacar que nem todos participam de uma mesma esfera, tanto na dimensão simbólica quanto na dimensão atmosférica climática. A simetria entre as classes também produz diferentes esferas de convivência, nas quais a qualidade dos ambientes difere substancialmente. Em outras palavras, não vivemos efetivamente no mesmo planeta. Enquanto alguns vivem confortavelmente com tecnologias climatizadoras, como ares condicionados ou aquecedores, vivem com condições de saneamento, água potável e qualidade de ar, outros sofrem diretamente as mudanças climáticas e a poluição decorrente dos sistemas de produção capitalista, novamente marcando-se a diferença das classes agora na expropriação da qualidade do ambiente em que vivem. Quanto ao último ponto, é facilmente perceptível, por exemplo, enquanto nos países desenvolvidos a indústria e o desenvolvimento de tecnologias participa significativamente da produção do produto interno bruto, nos países em desenvolvimento, commodities representam a maior parte das exportações, sendo que a produção de tais bens notavelmente acarreta maiores consequências ao ambiente, tais como problemas decorrentes do uso extensivo de agrotóxicos na agricultura,
de substâncias tóxicas na extração de minerais, entre outros. Essa relação entre economia e preservação ambiental, nesse trabalho que eu proponho, é a chave de leitura de um romance, Luxúria, de Fernando Bonassi. Vou mostrar a capa aqui do romance para vocês. Nesse romance, Bonassi conta a história de um operário da indústria metalúrgica que decide impulsivamente financiar a construção de uma piscina em sua casa. A partir da decisão do operário, ele, a mulher, o filho e o cachorro, moradores de um bairro periférico e representantes da classe média baixa do país, são jogados no interior de um enredo digno de Kafka, em que as sinuosas entrelinhas dos contratos de financiamento conduzem todos a um final tragicômico da história. Iniciando o romance com a frase baseado em pessoas e acontecimentos reais, lamentavelmente, a história de Bonassi pode ser lida como uma crítica à ascensão social das classes baixas a partir de um consumismo que busca também adquirir os bens que simbolizam o status das classes altas, ou seja, uma cidadania através do consumo. Como a tentativa de construção de uma piscina no quintal da casa do operário, um lugar num bairro chamado Bairro Novo, dentro do romance, onde é um bairro com casas todas financiadas e um lugar, logicamente, inapropriado para a construção de tal projeto. Obviamente, não se trata da necessidade ou da não necessidade, do direito ou não direito do operário de possuir uma piscina em sua casa, mas sim do consumo tornado como símbolo único de melhora das condições de vida dos trabalhadores, enquanto o acesso aos bens culturais e a educação de qualidade não participam de tal projeto de socialização, relegando tais classes à não consciência da exploração de seu trabalho, bem como a um progressivo endividamento junto a instituições financeiras, acumulando prestações do carro, prestações da casa, prestações da piscina, plano de saúde. Também significativa dessa situação é a situação que leva o operário a decidir pela construção da piscina. Ao buscar a esposa no consultório de um dentista, ele distrai-se na sala de espera, olhando uma revista, folheando uma revista na qual haviam modelos de piscina. Quando a mulher sai do consultório, acompanhada pelo dentista, de convênio também, o autor deixa claro, para mostrar também como a saúde participa, de uma certa forma, de um financiamento para a classe operária. O dentista confidencia o sonho de ter uma piscina em casa. O operário pensa, essa ideia de grandeza que tem o branquinho, filho de uma puta, e na frente dela, da minha esposa, no caso, se sente menosprezado em sua condição de operário e subitamente anuncia que vai construir uma piscina no quintal da sua casa, surpreendendo o dentista pela condição de um operário ter uma piscina e ele não, e surpreendendo também a esposa. É a frase que sai no imaginário do personagem, nesse momento que ele anuncia a construção dessa piscina, eu tenho poderes, com licença. O significativo exemplo do fetiche da mercadoria transformada em elemento de distinção social, agora incorporada também ao princípio de uma classe média-baixa através da facilitação de crédito e promessa de fruição de bens antes inacessíveis, o que acarreta em um endividamento progressivo. Citação do livro: o banco não vive oferecendo dinheiro emprestado? Não dizem que a nossa moeda nunca esteve tão barata e que nunca valeu tanto a pena gastar? A hora é essa, não se preocupe, a gente tem crédito. Também aqui o sistema educacional, nessa obra, é retratado, primeiramente, num capítulo intitulado Uma Cultura de Banheiro, no qual se inicia a descrição de uma escola falida, na qual os professores e estudantes suportam-se durante o período de aula em que são obrigados a conviver. Na escola, os mecanismos de distinção entre os estudantes estabelecem-se através da violência e de absurdas apostas feitas no banheiro, que visam provar a coragem através de atos de mutilação pessoal. Como exemplo, o filho de um policial civil, que leva a arma do pai à escola e aceita o desafio de dar um tiro no próprio pé, decorrente de uma aposta,
E dentre as opções entre estudar e garantir um futuro, acaso exista tal possibilidade, ou prover torpemente a própria coragem, ou provar torpemente a própria coragem aos colegas, escolhe a mais idiota, de maior prazer imediato, e brada, foda-se o meu futuro. Em seguida, esperando acertar entre os ossos preciosos, encosta a arma sobre o tênis do pé esquerdo e dispara. Essas questões, elas são perpassadas na obra também com descrições de como o ambiente se torna degradado. Nessas descrições, é interessante que nós observamos não apenas uma relação do ambiente como o ambiente natural, quando a gente fala da questão ambiental, mas também a degradação de questões vinculadas ao saneamento básico. O Bairro Novo vive com problemas de saneamento, alagamentos, outras questões também como a precariedade da educação, que também se reflete na falta de preocupações, na falta de uma educação ambiental efetiva, e todas essas questões se desenvolvem na minha proposta de leitura a partir de uma compreensão que também está relacionada à corrente filosófica que se chama ecomarxismo, que não há uma desvinculação entre os problemas ecológicos e problemas sociais e econômicos. A precariedade da habitação, infraestrutura, saneamento básico, assim como a precariedade do desenvolvimento da ciência em alguns países, são problemas relacionados à distribuição assimétrica das riquezas e que, por sua parte, corroboram tanto a degradação ambiental quanto a pobreza e o subdesenvolvimento, todos problemas, então, estritamente relacionados. Nesse sentido, os problemas ambientais não decorrem da escassez dos recursos naturais em si, mas sim dos sistemas de exploração, produção e exploração originados pelo sistema capitalista. O uso do sistema capitalista, o uso da tecnologia não como ferramenta para o desenvolvimento humano e preservação ambiental, mas como ferramenta para o acúmulo de riquezas. Também a ausência de investimentos em pesquisas científicas que não trazem resultados econômicos imediatos, ou pesquisas que discordem ou denunciem as relações entre produção e meio ambiente atualmente empregadas pelos meios de produção. Também a precarização do trabalho, que acarreta a falta de condição de qualidade do ambiente de trabalho, que entra também nesse conceito ambiental mais amplo, e também a falta de investimentos em infraestruturas que visem, por exemplo, a preservação de recursos e também do bem-estar humano. Nesse sentido, a partir da leitura desta obra, nós podemos, de certa forma, compreender que somente a transformação da forma de distribuição de riquezas poderia resolver os problemas ecológicos. Um mundo em que a produção de riquezas fosse voltada ao atendimento das necessidades humanas e não com o fim de produção excedente e acúmulo de riquezas. Semelhante a esse sentido também, nós podemos observar outra obra, também uma obra contemporânea, agora chamada de Samantha Schweblin, chamada Distância de Resgate no português. Essa é a versão em espanhol, mas já tem tradução para o português. Nessa obra nós temos uma narradora muito interessante, porque a gente não consegue compreender se tudo que ela está vivendo ali é uma loucura da cabeça dela, ou de fato ela narra coisas que acontecem no contexto da obra, mas o ponto central da obra relacionado à questão ambiental é o uso extensivo de agrotóxicos na agricultura, que acaba envenenando as pessoas e também provocando, de certa forma, uma loucura. Então, toda a obra é narrada nesse tom que a gente não sabe se é real ou fictício, narrada por uma personagem que a gente não sabe se é louca ou se é uma personagem que de fato está contando o que está acontecendo ali, mas enraizada nessa questão do envenenamento. Então, novamente, nós vemos
o sistema de produção capitalista, trazendo um problema ambiental que repercute tanto no meio ambiente, na qualidade do meio ambiente, como na saúde dos seres humanos. Uma outra obra ainda contemporânea que também traz um pouquinho dessa questão que nós podemos pontuar, dessa questão ambiental, é Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, da Márcia Tiburi. Embora essa obra, embora o foco dessa obra não seja em si também o meio ambiente, ela traz mais uma discussão sobre um passado ditatorial que agora se repete num governo aqui representado nessa distopia, num governo também autoritário e perseguidor. Nós vemos aqui também a vivência em uma sociedade onde a água potável é caríssima e cheio de problemas ambientais, como também como os alagamentos das grandes cidades, ou como a poluição, como as chuvas ácidas, entre outras questões. Então, enfim, para dando uma conclusão aqui para o pensamento, o que eu busco nesse trabalho que ainda está em andamento é trazer essa reflexão da relação entre os meios de produção capitalistas e a degradação do ambiente numa concepção de ambiente mais ampla, não apenas falando do ambiente natural, que a gente chama da natureza, mas também dos ambientes de trabalho, dos ambientes de convivência, dos ambientes escolares, pela precarização do ensino e de outras questões correlacionadas. Nessas três obras que eu citei, nós podemos perceber a preocupação da literatura contemporânea, são duas obras portuguesas e uma argentina, neste ponto, nessa questão que está vinculando indissociavelmente as formas como a produção atual repercute no mundo, vinculando a economia, questões econômicas, com questões naturais e tentando estabelecer algumas denúncias de como a forma como nós convivemos no mundo economicamente está chegando numa preocupação que se torna cada vez mais caótica. Então, por isso que eu nomeei o trabalho de Literaturas do Fim do Mundo. São três obras com um tom muito distópico que trazem essa ideia, embora calcadas numa realidade muito pontual, trazem essa ideia de como a relação entre meio ambiente e economia se concretiza. Bom, então, da minha apresentação, seria mais ou menos isso, e agradeço novamente pelo espaço.